O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um excelente programa aqui no canal do CT do YouTube. Dessa vez a gente vai falar com os nossos queridões da Avantia, mais um Security Talks da Avantia aqui no nosso canal. Estamos aqui hoje com uma turma muito bacana, mas antes vamos às regrinhas de ouro, né? Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ativa também as notificações. E aí aproveita para dar o seu like, afinal de contas, pessoal, o Maurício ele passou a manhã inteira se arrumando para estar aqui com a gente agora, né? Então, vamos aproveitar e caprichar no like, porque a gente pede isso, porque esse tipo de ação ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para muito mais gente. Então, capricha aí, pessoal, legal? Muito bom. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Opa, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Show de bola. Estamos aqui hoje, pessoal, para falar a respeito de gerenciamento de crise. Nós estamos com o pessoal da Avantia, o Maurício Tiátio e o Coronel Sérgio Viana. Estamos com participação do pessoal da ICTS, com o João Gabriel Barreto. Eu já ia falar pular o Gabriel, né? O João Gabriel Barreto. E o nosso convidado especial é o Rodrigo Vilela Dirani. O Rodrigo ele é oficial da reserva do Exército Brasileiro, gestor de segurança empresarial da Robert Bosch, na planta de Campinas, e também diretor do Departamento de Segurança do CIESP de Campinas de São Paulo. Show de bola, hein? Maurício, manda a bala aí, faz a primeira pergunta para o nosso amigo. Antes de mais nada, obrigado, boa tarde a todos, boa tarde à audiência que está nos vendo agora. Mais uma vez estamos aqui trazendo mais informação, mais conteúdo para o nosso mercado, que é muito importante. Já agradecendo o CT Segurança pelo espaço, pela confiança e agradecendo oficialmente para o Rodrigo a sua participação aqui, que é muito importante para ele dividir o seu conhecimento e toda a sua vivência nessa questão de gestão de crise, né? A ideia principal desse bate-papo hoje é a gente dividir em três tempos a conversa, se Deus quiser vai dar tempo, antes de uma crise, durante uma crise e depois de uma crise. Esse é o tema que o Rodrigo vai desenvolver. E já correndo, já fazendo a primeira pergunta, qual a importância e por que a gente deve ter um plano de segurança, de gerenciamento de crise, na verdade? Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Maurício,
do pessoal da Avante, ao pessoal da CT Segurança, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Para a gente falar um pouquinho sobre crise, muito boa a pergunta, viu, Maurício? Essa questão de o porquê de ter a alta administração envolvida nesse processo de gestão de crise é porque você consegue um comprometimento da sua empresa, dado a relevância do tema, para envolver toda a sua organização, né? Então, assim, você envolvendo a alta administração, vem top-down essa diretriz para que a empresa realmente pense em crise, né? Pense num cenário crítico na sua organização e que possa impactar os seus negócios. Então, se você não envolve a alta administração, né, e é ela que tem que estar, de fato, envolvida no plano de crise, ela que vai fazer parte desse comitê de crise e é dela que vai sair as diretrizes e as ordens ali, né, no caso de uma crise, porque as ordens, elas não podem ser no momento de crise, eu vou verificar com o diretor, eu vou verificar com o gerente, Não, a gente não pode ter esse pensamento, né, de, vamos falar, vamos ver, passe um e-mail. Não, aconteceu a crise, a decisão tem que ser tomada rápida para que a sua ação, né, do seu time operacional seja de forma rápida e eficiente. Então, por isso que você tem que envolver a sua alta administração na gestão de crise. Se a sua alta administração estiver envolvida e estiver com gestores intermediários, você vai ter uma situação muito complicada na gestão de crise. Coronel. Olá. Bom, está me ouvindo bem aí? Sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Prazer aí estar com todos vocês da Avante, a nossa amigo Silvano, o Rodrigo, o Barreto. Bom, dentro dessa sua fala, Rodrigo, eu pergunto quem deve ser envolvido na hora da confecção de um plano de gerenciamento de crise? Tá, legal, Coronel, muito boa pergunta. Então, quando a gente fala de crise, né, vamos dar gostaria de contextualizar aqui para todo mundo que está nos ouvindo aqui, o que vem a ser crise, para que as pessoas não confundam crise com qualquer coisa errada que possa acontecer na sua empresa e chamar de crise, emergência, etc. Então, a crise, de fato, é aquele fato atípico, né, que você tem na sua organização, mas um grande evento, tá? É um grande evento com forte impacto à sua organização, quer seja ele econômico, estrutural, logístico, na área de TI, né, uma queda de energia, um vendaval, na sua operação, né? Então, são grandes eventos que podem impactar o seu negócio, né? Inclusive, que possa trazer evento morte para a sua organização, né? Então, assim, a importância de você de você ter um comitê de crise, né, em dado evento, né, em ocorrência. Estamos com um pouquinho de problema lá com a internet do Rodrigo. Oi, voltei, estão me ouvindo? Voltou sim, Rodrigo. Estamos. Tá bom. Então, a importância, tá, pessoal, de vocês montarem um comitê de crise muito forte e robusto é vocês envolverem as áreas principais da sua organização, tá? Então, quando você vai fazer o seu plano de gerenciamento de crise, né? Então, você tem que envolver o seu diretor de logística, de TI, recursos humanos, relações trabalhistas sindicais, meio ambiente e segurança do trabalho, segurança empresarial, né? Então, toda essa equipe multidisciplinar tem que estar envolvida, né? Então, porque vai partir desse time as diretrizes, que é a pronta resposta para a sua crise. Então, é desse time, né, multidisciplinar, que vai surgir também o plano de gerenciamento de crise. Então, desse time é que vai sentar, discutir e pensar quais são os principais eventos que vai impactar o meu negócio. Então, é desse time que vai sair os principais cenários, né? Vendaval pode acontecer? Pode. Queda de energia? Pode. Posso ter uma pandemia, como estamos vivendo hoje? Pode. Uma explosão dentro da minha empresa? Pode. Pode cair um avião na minha empresa? Qual que é o impacto? O que eu vou ter que fazer? Qual que é o meu plano B?
né? Como é que eu vou continuar operando numa situação de crise, num cenário caótico, né? Então, por isso que da importância de a gente ter um comitê de crise robusto por grandes gestores da organização. Ok, e me diga uma coisa, desse jeito que você explicou, dá a entender que, como é uma situação que muitas vezes a gente pode se deparar com uma situação de imprevisibilidade, é importante que todas essas áreas da empresa estejam envolvidas, porque, dessa forma, se prepara para qualquer eventualidade, não é isso? Correto, coronel. Então, assim, eu digo que no momento de paz é que você tem que pensar na crise. Não é durante a crise que você pensa na resposta da crise. Então, quando você está numa situação normal, no ambiente de trabalho, é que você pensa na crise e pensa em cenários que podem acontecer. E aí você está trabalhando a prevenção. Você já está fazendo o seu plano de crise, né? Então, o seu plano de crise ele vai ser startado quando aquele cenário que você já levantou previamente com a sua equipe, quer seja no brainstorm, numa sala fechada, que você reúne diversos profissionais e pensam em diversos cenários que pode acontecer, todos os riscos possíveis, planilha, né? Depois você mensura esses riscos, né? Qual é o risco que impacta mais o meu negócio e o que vai impactar menos o meu negócio? O que impacta mais o meu negócio é aquele que vai depender de um esforço maior da minha organização, inclusive investimento financeiro, né? Até na crise a gente tem gasto, né? No preventivo, eu estou dizendo, né? Porque se acontecer, qual material eu vou precisar? Eu tenho? Não tenho, então tenho que comprar. Né? Não é quando aconteceu a crise eu vou comprar o material, não. Eu já tenho que pensar no antes. Então, por isso que a gente fala em 3 fases na crise, que é o antes, que é o preventivo, o durante, que é onde você vai startar o seu plano de crise, e em meio à crise, você trabalha já a pronta resposta para o seu plano de recuperação de desastre, que é o seu plano de retomada, que é você voltar à operação. Então, por isso que a crise, o plano de gerenciamento de crise, ele tem 3 fases. Ele é composto por 3 subplanos, vamos assim dizer. Tá? É o antes, o durante e o pós. Barreto. Lilian. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Rodrigo, você trouxe muito bem aí a colocação, os papéis e responsabilidades e essa questão do análise do impacto, enfim. É interessante você trazer para a gente alguns exemplos de eventos que marcaram as grandes corporações e essas crises todas. O que a gente pode falar para as pessoas que estão conosco agora, né? Então, todo mundo está vivendo uma crise agora, né? A questão do Covid, né? Mas se nós começarmos a puxar um pouquinho a história aí de crise, não vou voltar em muito lá atrás, não, mas tivemos o caso de Brumadinho, caso recente, do rompimento de barragem, né? Em uma situação de planejamento totalmente errada, onde foi montado o restaurante bem embaixo, onde poderia acontecer o rompimento de barragem e foi esse fim trágico que aconteceu em Brumadinho. Mariana, né? Tivemos o caso em Mariana, tivemos, todo mundo vai se lembrar, o caso do avião da TAM, na pista de Congonhas, né? que passou reto e teve aquele fim trágico. Podemos falar a greve dos caminhoneiros, que nós tivemos o ano passado, né? Isso com certeza impactou muitas empresas, a sua logística, a entrega de mercadoria, fornecimento, colaboradores, deslocamento de colaboradores, transporte fretado, né? Então, isso traz prejuízo às empresas, às organizações, enfim. Então, são diversos casos de crise, né, que a gente pode citar aqui, né, até na área pública, né, tsunamis, vendavais, tivemos agora ontem em Santa Catarina, né, um caso crítico. Hoje estamos vivenciando greve dos motoboys. Imagina toda a rede de restaurantes aí impactados, já estão sendo impactados pelo Covid, né, que não estão podendo trabalhar de uma forma normal, vamos assim dizer. Né? Então, o iFood estava sendo muito utilizado, né? Essa questão dos motoboys, etc. Agora em greve, né? Então impacta os negócios. Né? Então, todo o cenário crítico, toda a situação que venha contrapor aí o trâmite normal de uma organização, ela passa a ser um cenário de crise para a gente pensar um pouquinho, né? Bom, Rodrigo, eu estava pensando aqui, né? A gente, como você falou, a gente na hora da calmaria que a gente tem que pensar
no gerenciamento ou na crise ou a possível crise, né? E você acha que, nesse sentido, os testes e simulações são importantes? Então, Maurício, inclusive esses testes, né, eles fazem parte do protocolo no plano de gerenciamento. Então, quando você elabora o seu plano de crise, você levanta todos os seus cenários de acordo com a sua organização. Então, a minha empresa é uma metalúrgica, né? Mas todo gestor de segurança ele deve entender do seu negócio. Em entendendo do seu negócio, ele sabe aquilo que vai impactar mais o seu negócio. Correto? Então, essa análise por isso tem que ser feita com um time multidisciplinar, etc., para trabalhar todos os tipos de cenário. E para essa pronta resposta, você pode criar simulados dentro da sua organização, né, envolvendo toda a sua organização, desde a alta administração até os gestores intermediários e toda os seus colaboradores, vamos assim dizer, né, todo o seu time. Então, é importante que todos saibam o que fazer numa situação de crise. Se acontecer esse cenário, o que eu faço? Então, o gestor ele tem um papel fundamental em difundir essa informação para toda a fábrica, para toda a sua empresa, né? De levar a informação. Olha, pessoal, se acontecer isso, nós vamos abandonar o prédio, o nosso local de encontro é esse, nós vamos fazer isso, vamos sair por essa porta, deixa tudo que tem na sala, na mesa, não queiram pegar computador, carteira, tá? Então, saiam, abandonem, esse é o cenário A. No cenário B, vamos fazer isso, porque em acontecendo, as pessoas de tanto treinar, aquilo já cria uma pré-consciência do que fazer num cenário caótico, né? Porque no cenário caótico, todo mundo já sabe que vai ser complicado. Então, se você incutir isso na cabeça dos seus colaboradores, de toda a sua organização, vai ficar mais fácil em uma situação de crise. Então, é muito importante essa questão de se fazer os simulados, né? Não sempre o mesmo simulado, mas testando todos os cenários que você tem, né? Eu pensei em incêndio, eu pensei em explosão, eu pensei na queda de um avião, eu pensei no cenário de vendaval que destelhou toda a minha organização, né? De envolver toda essa sua organização, até fazer testes de mesa. O que são testes de mesa? É você colocar a sua alta administração em um ambiente, em uma sala que seja a sala já designada para o comitê de crise, né? E colocar para a alta administração cenários caóticos, né? De qual vai ser, então, o papel dos gestores perante esse cenário. Qual vai ser o papel da liderança, né? Qual vai ser a minha conduta perante essas situações? Porque, embora a gente faça um plano, a gente pense em diversas situações, tem detalhes que vão nos fugir na hora da crise, entendeu? E aí que a gente vê, né? A gente fala no Exército aí, até o coronel vai lembrar, a gente fala a famosa cola as placas, né? Então, olha, esse é o cenário aqui, amigo. Caiu um avião na sua empresa, o que você faz? Mas veja bem, caiu? Não, o tempo está passando, já morreu 10, já morreu 20, já morreu 30, já morreu 40. Então, assim, precisamos colocar esses cenários para a alta administração para eles verem que é a situação possível de acontecer, né? Então, nós, gestores, temos que provocar a alta administração colocando cenários, não somente o arroz com feijão, mas cenários complicados. Eu tenho certeza que se algum gestor falasse da greve dos caminhoneiros há 5 anos atrás que pode acontecer, imagina, você é louco. Imagina que os caminhoneiros vai parar para o Brasil. Parou o Brasil, né? A pandemia agora, a gente fala, olha, pode ter uma pandemia aqui. Estão falando da greve estão falando dos gafanhotos aí, né? Que pode acontecer, tal, etc. Muita gente está rindo se acontecer, né? Eu fiquei sabendo que os gafanhotos foram na plantação da Colômbia, agora eles estão tudo perdidos. Estão tudo perdidos? Que bom que foi para lá, né? Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta rápida, aproveitando uma pergunta aqui da Júlia Karenina, que está nos assistindo. Se a gente fizer pegar um pouquinho da história, né, da administração de empresas, a gente pega lá atrás, a gente tem muita herança da época das guerras, né, dos militares que começaram a trazer, né, a organização para dentro das empresas. Só que se a gente olhar o que aconteceu no passado, então,
Se pegar a história da Segunda Guerra, por exemplo, tanto do lado alemão como dos aliados, tem algumas passagens trágicas onde acontece uma das partes ataca e o comandante que deveria estar ali na frente estava comemorando aniversário em outro lugar, estava visitando um amigo tal, porque não esperava que isso fosse acontecer, né? Então, é o que você estava explicando, aquela questão de não pensar em todas as ocorrências que podem rolar. Quais são as ocorrências mais, dentro do gerenciamento, né, de crise, quais são os erros mais comuns das empresas, né? Fora o fato dela não pensar, não fazer a gestão de crise, mas durante o pensamento de montar uma gestão de crise, quais são os erros mais comuns? Então, a gente tem 2 tipos de ambiente que a gente pode falar, que é um ambiente externo e eu tenho um ambiente interno, né? O ambiente interno, então, são situações que eu tenho mais familiaridade para levantar esse tipo de cenário que pode acontecer. Por exemplo, numa empresa pode ter uma quebra de uma máquina, a falta de um fornecimento de um produto, de uma matéria-prima, né? Queda de energia, posso ter. Então, e externamente, eu posso falar de diversos desastres naturais, como furacão, terremoto, tsunami, pandemia, depende da região, vulcão, né? Riscos biológicos, como doenças transmitidas por inundação, por seca, riscos, eventos climáticos, como inundação, seca, vendaval, riscos biológicos, como doenças transmitidas por alimentos e pandemias, como é o caso do Covid agora. Em um ambiente interno, né, essa questão de incêndio, explosão, greves, né, de diversas categorias, por exemplo, os caminhoneiros podem impactar meu negócio, uma greve do sindicato da minha categoria, né? Então, todos esses tipos de cenários é o que a gente tem que pensar. Posso pensar sabotagem, né, Rodrigo? Sabotagem, né? Uma sabotagem. Então, depende do tipo de negócio que você trabalha, né? A sabotagem. A gente falava muito daquela questão explosão, né? Quando fala em explosão, a gente via muito aquelas questões de explosão em caixa eletrônico, né? Então, a sua empresa tem caixa eletrônico, diversas empresas tiraram os caixas eletrônicos de dentro das suas organizações, né? O cara vai lá para explodir um caixa eletrônico, explodir a empresa inteira, né? Quantos colaboradores morreram dentro de uma organização? Né? Hoje em dia é muito forte ataque cibernético. Você tem uma paralisação da sua produção devido a ataque cibernético, né? Eu digo até que no futuro vão acontecer ataques cibernéticos da sua linha de produção. Vai parar a linha de produção da sua empresa, a organização X vai te pedir X milhões para voltar a sua linha a produzir, sem ter entrado na sua organização com uma quadrilha armada, com fuzil, pistola, tá? Então, não. Você vai chegar um dia para trabalhar, a sua linha de produção parou. Teve um ataque cibernético, foi um vírus que foi instalado lá, né? Então, entra a área de TI, por isso que a área de TI ela é importante dentro do gerenciamento de crise, né? Como que está a proteção dos seus dados, né? Do seu servidor, como que está, né? Então, isso é muito importante. Então, o cenário é muita coisa que a gente pode falar de cenários caóticos aí que pode causar o dano à organização, à imagem da sua empresa, a trazer o evento morte à sua organização, né? Então, é um papel que realmente a gente tem que trazer esse grupo multidisciplinar e dentro de cada um, dentro da sua esfera de organização, dentro da esfera de atuação, falar um pouquinho do que pode acontecer. Logística, né? Então, olha, greve de caminhoneiro, perda de fornecimento de matéria-prima, né? de parceiros, né? No transporte, o vai e vem, né? Que a gente chama, né? Então, nós temos vários cenários aí para pensarmos e trabalharmos nesse plano de contingência, né? O que fazer em diversos cenários. Show. Isso me permite só fazer uma pergunta para o Maurício, que é uma outra pergunta que colocaram aqui no chat. O Ciron está perguntando o seguinte: quais as inovações de software para gerenciamento de crise que o mercado hoje oferece? Legal. Eu vou falar um pouco da experiência que a gente teve com um parceiro que nos apresentou uma solução, não evoluiu por questões meramente comerciais, mas assim, só pela experiência que eu vivi isso, eu acho interessante colocar aqui para todos, principalmente para o Rodrigo, quando ele comentou de fazer testes e simulações,
isso envolve muito custo dentro da empresa. Às vezes é necessário até parar uma operação para você fazer toda a simulação real e tudo mais, e isso demanda muito custo. Eu tive o prazer de conhecer um software, e depois eu passo para o Silvano o nome do software, me falha agora o nome do software, mas ele simula uma catástrofe ou qualquer tipo de crise dentro de uma empresa ou numa cidade. E eu tive o prazer de conhecer esse software ele simulando uma enchente numa cidade aqui no Brasil, onde envolvia toda a parte pública que estava envolvida nessa simulação, ou seja, as pessoas pensantes, esse software rodando, e ele ia dando alternativas no meio do caminho para que as pessoas tomassem decisão. E depois, no final dessa simulação, ele gerava um resultado para falar onde falhou, o que tem. Então, só para você ter uma ideia, na hora da simulação, estourou uma represa não sei aonde, numa cidade. Aí ele inundou, e, consequentemente, na hora que o pessoal afetado foi para o hospital, chegou lá no hospital, não tinha leito, tinha poucos leitos. Aí o software simula isso, aí as pessoas têm que fazer. Muito interessante. Então, assim, a inovação, a tecnologia hoje vem de encontro para a economia e efetividade de trazer, diria para você, mais respostas, mais possibilidades de riscos ou de crise dentro de uma situação de uma forma muito mais rápida e avaliando. Então, aí, depois você faz vamos dizer assim, não o recall, mas você faz o reconhecimento de tudo que ocorreu, né? Fora isso, existem plataformas de gerenciamento de risco, hoje no mercado, são várias, que ajudam o gestor aí também a pontuar e mensurar quais são os riscos para cada situação e essa pontuação vai dar uma ação que ele deve fazer nessas questões. Se você quiser colocar alguma coisa, Rodrigo, fica à vontade. É que eu me lembrei desse software que é muito interessante mesmo. Não, sim, hoje no mercado existe isso que o Maurício está colocando, essa questão do software, né? Voltando um passinho atrás sobre essa questão da mensuração dos riscos, de como você faz esse mapeamento, como que eu levanto quais são os meus riscos, por isso que é a importância desse grupo multidisciplinar, né? Todas as áreas estarem envolvidas, né? Nessa discussão, para levantar os riscos, e depois a mensuração, existe várias metodologias que você vai identificar do seu principal risco, a sua principal ameaça, né? Quem está em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, e você trabalha ali com os seus 10 principais riscos, as 10 principais ameaças, né? Os potenciais. Então, você pode levantar N riscos, N, mas qual que são aqueles que mais impactam o meu negócio? Né? Desde um risco leve, moderado, ao severo. Não, esse severo aqui, quantos dias eu aguento se esse risco acontecer? Né? Então, existe N metodologias no mercado, eu vou citar até o do Brasiliano, que é um bem conceituado, vários gestores de segurança usam a mesma metodologia do Brasiliano, né? Que nós aplicamos na Bosch. E, como o Maurício falou, essa questão de softwares, né? Várias cidades, inclusive a cidade de Nova York, ela tem esse software, ela utiliza para o gerenciamento de risco, né? Essa questão de vendaval, tal, eles colocam. Aí você vai colocando diversos dados ali nessa ferramenta, qual que é a população, qual que é o efetivo que você tem de bombeiro, viaturas operantes, né? Então você coloca todos os meios, equipamentos, pessoal, né? Então isso é muito importante porque ele te dá um resultado no final, né? E te dá um plano de ação também, né? E te dá também um plano de ação, isso de uma forma sistêmica, né? É interessante. Eu trabalhei um tempo com isso, mas era um outro formato, chamava SimCity. Quem jogava SimCity, que é um jogo de computador, né? Você cresce uma cidade, né? E você passa muito por essa experiência, e por incrível que pareça, isso me ajudou a entender o que era gestão de crise, entender o que era gerenciamento de recurso. Porque você começa a crescer uma cidade, evoluir uma cidade, aí você não dá atenção para saneamento, de repente o prédio começa a pegar fogo, e você tem que dar um jeito de tudo funcionar em harmonia, né? Então, eu acho que seria o SimCity seria um software como esse for Dummies, né? O introdutório. É isso mesmo, exatamente isso. Mas o conceito é o mesmo.
E o bacana, né? Não, por favor, pode falar. E o bacana que eu vejo, né, quando a gente está fazendo o plano de gerenciamento de crise, né, está discutindo o plano de gerenciamento de crise, realmente, eu acho que o pulo do gato é a gente ser verdadeiro. É a gente, de fato, falar, ali é o momento de a gente falar, de fato, das nossas vulnerabilidades, aquilo que não está legal. Não é a gente colocar para debaixo do tapete, né, e mostrar um mundo perfeito à nossa organização. Não. Olha, isso não funciona, isso a gente não tem, isso a gente precisa comprar, tá? Então, é importante a gente colocar nesse plano, a hora a gente discutir, inclusive com a alta administração, aquilo que a gente não tem, as nossas vulnerabilidades. Porque é daí, de fato, que você está colocando e está documentado. Olha, nós precisamos disso. Se a alta administração não comprar e o evento acontecer, olha, está documentado, está aqui, né? E agora a gente vai ter que arcar com as consequências, né? Isso. Rodrigo, eu queria aproveitar o que você falou, porque eu tive a experiência de vivenciar na parte de gerenciamento de crise na área pública. Aí eu me pergunto, há diferença entre a gestão da crise, gerenciamento de crise, entre a questão pública e a privada? Você que está trabalhando, já teve a oportunidade nessas duas situações? Ô, Coronel, eu tive a oportunidade de estar dos dois lados, né? Eu tive uma parte da minha carreira, eu fiquei no Exército, fiquei praticamente 8 anos no Exército, saí como oficial da reserva, aqui fui baixa como primeiro-tenente, e um dos temas que eu cuidava dentro do Exército era essa parte de gerenciamento de crise. Nós estudávamos, difundimos a doutrina de gerenciamento de crise dentro do Exército. Hoje em dia a gente fala muito em garantia da lei e da ordem, né? As pessoas escutam muito falar no GLO. O que é o GLO? Garantia da lei e da ordem. Então, nada mais é do que a atuação do Exército em um momento de crise, né? Então, quando se fala da atuação do Exército hoje, no GLO, é um momento de crise, é um momento que às vezes a polícia falta, quer seja por recurso, ou com a situação econômica que seja, né, ali. Então, o Exército, quando vai para a rua, né, para atuar na rua, é uma situação de crise, né? É um momento de paralisação, uma situação de necessidade, né? Então, a gente vê o Exército atuando em diversas situações, em situações de crise, não somente policial, não somente na esfera de segurança, mas a gente vê o Exército hoje indo para combater a dengue, né, que é uma situação de crise. Em diversas cidades, a dengue é uma crise, né? As pandemias é uma crise. A gente vê o Exército indo atuar, né, fazendo um papel solidário, né? Então, isso gera protocolos e gera, de fato, startar o seu comitê de crise, né? Então, o Exército também tem o seu comitê de crise ali, que é a alta administração, que a gente fala, né? Normalmente, quando é um batalhão que está empenhado, o coronel ali, aquele batalhão que recebeu a missão. Mas a gente vê que na esfera pública, né, a gente tem diversas situações de crise, né? Por exemplo, estamos vendo agora o vendaval que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Então, diversos alagamento, chuva, né? Então, que requer uma resposta da Defesa Civil, hospitais, atendimento de hospitais, né? A Defesa Civil atuando, a própria Polícia Militar atuando, Guarda Municipal atuando. Então, são protocolos que têm que ser pensados ali, né? E que não é diferente da esfera privada, né? E eu digo até que essa nossa doutrina hoje, que a gente leva para dentro das empresas, veio da área pública, né? A gente usa muito esse conceito de gestão de crise, que é da área pública, para dentro das empresas, né? Então, isso a gente pega aquilo que é bom, né? Que a gente vê na esfera pública, que se faz há muito tempo, e transfere para dentro das empresas. Então, eu não vejo diferença de doutrina. Eu vejo, às vezes, papéis muito iguais, né, do comandante de uma crise, né, como o gestor responsável na área privada, um diretor da empresa, ou um coronel que está à frente de uma crise ali, de uma ocorrência de reféns, por exemplo, onde tem o tenente lá que está pronto para fazer uma entrada tática, que tem um capitão que é um negociador, mas todos estão subordinados a um oficial,
coronel, um tenente-coronel ali, que seja, né, que é o comandante da crise. Mesma coisa a gente dentro de uma organização. Estamos subordinados a uma diretoria, todo mundo tem o seu papel dentro de uma crise, né, dentro de um plano de gerenciamento de crise, com papéis muito bem mapeados e claros, o que cada um tem que fazer, mas todo mundo que é subordinado a uma diretoria. Então, eu vejo similaridades entre as áreas, a pública e a privada. Bom, eu acho que a gente tem que programar uma live de 4 horas pelo volume de perguntas que a gente está tendo, né, que está acontecendo aqui no chat, está muito legal. Eu queria trazer um aspecto do que está, porque a gente não vai conseguir responder tudo hoje, mas um aspecto muito interessante, e aí eu gostaria de falar, que essa resposta fosse de todo mundo que tivesse algo para contribuir, não vou direcionar para uma pessoa, né? Porque é uma coisa bem interessante. O Laerte Costa, ele pergunta o seguinte: na criação de um plano de gerenciamento de crise, vocês já encontraram uma oportunidade de geração de novos negócios ou inovação que trouxe impacto financeiro positivo? Quem quiser responder, levanta a mão e manda bala. Você está mudo, Maurício? Desculpe. Claro, é a partir da crise que a gente observa aquilo que o Rodrigo comentou anteriormente, né? A partir da crise, a gente viu as falhas no processo, e a partir dessas falhas, a gente tem que tomar uma ação corretiva e depois uma ação preventiva durante todo o processo para que isso não aconteça mais, né? Enfim, eu acho que na nossa vida de integrador, na vida de gestor de segurança, a gente sempre está tentando observar possíveis falhas ou possíveis deslizes no processo que a gente possa ter oportunidade. Eu vou pegar um exemplo clássico agora de uma crise onde gerou uma oportunidade. Nós estamos hoje fazendo o analítico de aglomeração num grande supermercado aqui no Brasil, utilizando as câmeras deles, e esse analítico de aglomeração traz informação para o gestor da loja que em determinada área tem um acúmulo de pessoas numa área indevida que não pode ter. Então, assim, houve uma crise onde ninguém estava preparado para a pandemia e, a partir daí, gerou-se uma oportunidade onde nós enxergamos no desenvolvimento do analítico de aglomeração. Pelo menos, eu gostaria de figurar dessa maneira. Não sei se o Barreto tem alguma informação da ICTS, também era importante. Sim. A gente vê que nem todas as empresas têm as suas estruturas com plano de contingência, comitês. Então, existe sim a possibilidade de treinar pessoas, montar esses planos, esses grupos, e aí trazer as inovações, tudo que possa ajudar o plano de comunicação, fazer toda a parte de conexão entre esses grupos e informações. Então, é extremamente importante trazer não só a tecnologia, mas como processos, treinamentos. Então, existe sim a possibilidade da gente trazer bons resultados e fazer com que o dinheiro que era perdido, né, se transforme em receita, enfim, gere esse resultado positivo para a empresa. Só rapidinho, em conversa que eu tive com o Rodrigo anteriormente, ele deu um insight muito interessante e assustador, né? Que 99% das empresas não tem um gerenciamento de crise ou não tem aí um plano bem estruturado, ou um comitê, alguma coisa assim. É fato isso, Rodrigo? Quando a gente fala esse número assustador, 99%, eu estou me referindo a qualquer empresa aberta. Uma empresa com 5 funcionários, 10 funcionários, 20, a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa, né? Então, a gente vê que, em conversa com diversos colegas da área de segurança, ou empresas que, às vezes, não têm um gestor de segurança, por exemplo, para pensar em gerenciamento de crise. Às vezes, esse papel fica até com o próprio empresário, o dono da empresa, da pequena e média empresa. Então, por isso que é um número assustador, né? Falando que 99% das empresas não têm um plano de gerenciamento de crise, né? Agora, visando contribuir um pouquinho com a pergunta, eu acho que você foi muito feliz, Maurício, explicando sobre as tecnologias. Acho que é a pessoa correta para falar sobre isso. A Bosch, né, como é uma empresa de tecnologia para a vida, ela realmente
a gente está focado na crise, mas tem a área da Bosch que está pensando em novos negócios, né? Certo. Em softwares, em hardwares que possa otimizar processo, né? E até em face dessa questão da pandemia, hoje nós estamos diante da retomada, fazendo diversas medidas preventivas para evitar essa retomada com mais segurança para os seus colaboradores, né? Então, eu digo, já logo na entrada, a questão da medição de temperatura, entrega de máscara, etc. Então, tudo isso hoje você consegue achar no mercado tecnologias de controle de acesso que só vai liberar a entrada de um funcionário se a temperatura dele estiver ok, se ele estiver usando a máscara correta no rosto, não está aqui no queixo, no pescoço, né? Então, que já é a entrada principal da empresa, né? Então, a tecnologia já fazendo esse papel, né? Tendo esse papel principal, preventivo, né? Exatamente. Eu vejo que esse novo normal aí, em face do Covid, né? Falando especificamente dessa crise, não estou falando da minha empresa, qual eu trabalho, mas em conversas com diversos colegas aí, né? Esse novo normal de trabalhar em home office, né? Isso traz uma vantagem enorme para as organizações de redução de custo, né? De refeição, de transporte, de energia, internet, né? Então, imagina um espaço que você aloca para 3.000 funcionários, se você tiver 1.500 em home office, pode ser um espaço menor, menos energia, menos consumo de água, menos refeição, menos gasto com transporte fretado, né? Então, assim, muitas empresas vão se adequar a esse novo normal. Então, a crise vai trazer oportunidades, realmente, de redução de custo, de novos negócios, né? Pensando de uma forma empreendedora, né? É verdade. A gente, esse novo normal que o Neves da Heineken não nos ouça, né? Porque ele adora essa frase, novo normal. Ele foi um dos participantes aqui também do Security Talk. Um abraço para ele, se ele estiver nos vendo. Eu concordo, né? Então, a gente percebe, por ser uma empresa que atende mercado, obviamente, a gente está atendendo o mercado, vem muito de volta, muita coisa do que está acontecendo de novo que não acontecia, né? Uma coisa que é muito interessante, né? Uma coisa que ninguém percebeu está acontecendo. Hoje existem áreas dentro da empresa que antigamente tinham pessoas, a presença da pessoa que coibia qualquer tipo de atitude de outras pessoas dentro daquela área, né? Subtrair alguma coisa, ou é uma área estratégica. Essas áreas hoje não tem ninguém. E elas continuam lá com informação, com uma série de outras coisas. Então, a tecnologia tem que vir de encontro com isso. Outra coisa que foi levantado hoje, eu tive uma reunião hoje muito interessante, o que está acontecendo com o funcionário que está recebendo um documento sigiloso numa videocall? Será que ele está tirando uma cópia do celular? Como é que ele está fazendo isso? Será que ele pode passar para o concorrente? Essas coisas são novas, a gente não tinha isso, porque antigamente a gente tinha o documento físico na empresa, na mesa. Hoje você passa o documento via PowerPoint, o que valha, e essa pessoa do outro lado está recebendo uma informação sigilosa que ela pode fazer o que ela quiser. Então, assim, são desafios que a gente tem hoje como integrador e como provedor de soluções, e desafios como você, como gestor, você tem que pensar, porque hoje, lá no home office da Robert Bosch, tem um monte de gente que está em casa. Obviamente, são pessoas do bem, mas vamos imaginar que tem um mal-intencionado, que pega um projeto e passa para a concorrência, ou passa para... É isso que nós estamos falando. Esse novo normal, desculpe de novo, Neves, esse novo normal é uma coisa que a gente tem que pensar em todas as situações, né? Só complementando, desculpa. Pode falar. Só complementando, o gerenciamento de crises, né, ele está intimamente ligado com a gestão de risco. E aí a gente volta às nossas teorias todas sobre que o risco ele é vivo, né? Então a gente precisa sempre revisitar os novos cenários. Então esse exemplo que você trouxe, Maurício, é bem isso mesmo, né? São novos cenários, né, para o novo normal, como foi dito, mas justamente trazendo novas análises de riscos, novas ferramentas para mitigar todos esses riscos.
Eu acho que nesse momento a disciplina militar talvez tenha de novo, né, bastante coisa a contribuir com a administração de forma geral, porque se a gente parar para pensar, quando a gente começa a ter uma visão mais holística com relação à gestão de crises e ao gerenciamento de crise e à gestão de riscos, né, a gente para pensar assim, eu tenho que prever todos os ângulos, né? A gente, quando fala de vendas, a gente se preocupa em cobrir todos os ângulos possíveis para não perder uma venda. Mas quando a gente fala de gestão de crise de empresa, a gente também, na verdade, acaba olhando para o norte, para onde a empresa pode seguir, né? A gente acaba determinando muito isso. Então, olhando todos os aspectos do que podem acontecer com a empresa, a gente vai tirar vários aprendizados, né? Por exemplo, como melhorar o meu produto, como melhorar a interação entre as pessoas, como prever, se eu tiver um funcionário fora daqui, qual é a parte de IoT, security ou de cibersegurança que eu vou ter que ter, nesse caso de funcionamento de um home office, como produzir mais com menos gente, né? Então, a gente começa a pensar, então, se a gente talvez inverter um pouquinho a balança, não colocar a gestão da crise lá, quando ela acontecer e pensar na frente, a gente provavelmente vai trazer muito improvement, né? A gente vai trazer bastante escalabilidade para o nosso trabalho, melhoria, que a gente nem tinha percebido que ia ser legal, né? É verdade, exatamente. Na Avantia, por exemplo, a gente tem um comitê da crise relativa ao Covid, né, onde a gente tem várias ações semanais, vários acompanhamentos, e um dos pontos que nos chamou muita atenção é a saúde mental das pessoas, né? Saúde mental das pessoas hoje está abalada. Algumas pessoas recebem bem, outras mal, e a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que cuidar das pessoas, como é o nosso propósito, né? Observar isso, porque é uma nova função do gestor. Então, assim, tanto na contratação, quanto... A gente tem que avaliar tudo. Óbvio que a gente já faz essa análise, mas hoje, uma pessoa ficar trancada numa casa, para um é normal, para outro é desesperador, porque até não tem infraestrutura, ou ele tem um problema de espaço, enfim. Essas coisas são relevantes hoje, a gente tem que pensar. E no caso do Rodrigo, aí, que é o gestor da Robert Bosch, ele na hora que o próximo plano ou a revisitação dele no plano dele atual, hoje ele vai ter que pensar nisso. Ele vai ter que pôr mais coisas para pensar, porque o novo normal é isso. É essas coisas que vão acontecer, né? Não é isso, Rodrigo? Rodrigo? Eu acho que ele está com um delay alto ali. Ah, tá. Rodrigo, está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Chegou um pouquinho cortado, mas estou ouvindo. Tá bom. Então, assim, eu acho que você hoje, eu vou fazer a pergunta novamente, o seu plano de crise, ou a sua estruturação do plano de crise, hoje tem que pensar nessas novas possibilidades pós-pandemia, não é isso? Será que ele está com delay? Com certeza. Tá, a internet dele não está ajudando muito. Então, esse é um outro problema. Pois é. Verdade. Mas esse papo de a preocupação com a saúde mental das pessoas, não sei se é tão sério, porque eu converso com a minha assistente aqui o tempo inteiro, e ela sempre acha que aqui está tudo bem, ela está sempre falando que está tudo em ordem, não tem problema nenhum, gente. Está tudo bem com a gente aqui. Está ouvindo, Rodrigo? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Você está nos ouvindo? Acho que não. Eu acho que não está ouvindo, não. Oi, Maurício, pois não? Está ouvindo agora normal, né? Estou ouvindo, normal. Voltou. Ok. Beleza, a gente estava falando dos novos normais aí da vida, e eu acho que o seu plano de segurança hoje, ele vai ter que contemplar isso, né? Você vai fazer uma revisitação nele, vai analisar as consequências de tudo isso que está acontecendo, formatar novas ações, formatar novos processos, procedimentos, como bem a ICTS é especialista em confecção e consultoria e criação de processos e procedimentos internos da empresa, para que você tenha um sucesso maior daqui para frente, não é isso? Correto, A gente tem que pensar nesse cenário, até compartilhando com os colegas, né? Em esse momento de crise, eu estou de home office, né? Porque a ideia
preservar a integridade física dos seus colaboradores, tal, né? Então, assim, de fato, voltar ao trabalho aquelas pessoas que precisam estar na empresa, né? Então, eu vejo a importância de realmente a sua equipe que está lá, falando especificamente da minha área de segurança, os meus homens que estão lá são pessoas extremamente capacitadas, né? Treinadas. Então, assim, você consegue delegar, você consegue passar as ações, as atividades, e elas são fielmente cumpridas, né? Por quê? Porque isso vem de um histórico antes preventivo, né? De trabalho, de informação, de comunicação, de treinamento, que no momento como esse, eu vejo as coisas acontecendo. Eu não preciso estar lá, né? Mas eu tenho homens que de fato estão lá e que estão sendo fiéis aos processos que a empresa possui, né? O coronel, o senhor comentou um dia desses, quando o senhor foi gestor lá do CIODES em Pernambuco, o senhor teve que administrar uma crise grande no Estado, não foi isso? Você poderia passar aí um highlight aí do que aconteceu? É verdade. Eu tive um problema no centro de operações, da Secretaria de Defesa Social, onde houve uma suspeita de que o prédio onde funcionava o centro de operações iria desabar. Imagine aí o clima das pessoas que estavam trabalhando dentro. Então, dentro todo esse planejamento, a primeira providência que é cuidar das vidas das pessoas. Então, evacuar o prédio. Só que você evacuando o prédio, você parou de funcionar a emergência no estado todo, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ou seja, o acionamento do público através do 190, 193, isso tudo cai, o chamado de emergência cai dentro desse centro. Se esse centro para, imagine o problema que acontece, né? Então, se você não tiver realmente um plano, né? Um planejamento para você gerenciar situações que possam acontecer inesperadas, né? Nesse caso, inclusive, foi no final de semana, onde você tem dificuldade de encontrar as pessoas para você. Você tem um plano, tem tudo, mas as pessoas que estão envolvidas com aquele plano, eles têm também a sua vida normal, de final de semana, né? E aqueles que estão de plantão também têm conta daquele primeiro atendimento. E isso nós conseguimos restabelecer todo o centro, né? Já que essa vistoria técnica tinha todo um procedimento para ter segurança mesmo para o pessoal voltar, e você dá tranquilidade emocional ao pessoal para voltar. Porque isso, lembra uma época que caiu um edifício aqui em Piedade, o Areia Branca, e isso estava ruim. Então, foi uma coisa que gerou esse mal-estar. E, na verdade, aconteceu por conta de uma obra que estava acontecendo no telhado do prédio, em que o funcionário lá em cima da empresa terceirizada, quando trabalhava com a furadeira lá em cima, tremia o piso, que era piso elevado. Então, isso dava aquele... Bom, gerou um problema. Vamos desmanchar isso, o prédio já estava evacuado. Então, nós conseguimos transferir toda a operação, né, em tempo recorde para um outro ambiente externo, para que isso pudesse funcionar e a gente não perder e não pôr em risco aquelas pessoas que estavam pedindo socorro na rua, no estado todo, né? Situações de emergência. Certo. Interessante. Isso porque tinha um plano. Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo. O Milton Melo fez aí no site e ao vivo, eu queria ver se você pode responder. Em quanto tempo o plano de crise deve ser reformulado? Entendeu, Rodrigo? Maurício, está me ouvindo? Agora estou. Você está nos ouvindo? Ele até caiu agora. Voltou. Oi, Rodrigo. Está nos ouvindo? Oi, Maurício. Ouvi. A cada quanto tempo esse plano deve ser reformulado? Isso. Maurício, mas é legal ele responder em condições mais normais, né? Porque agora a gente vai ter que refazer o plano a cada semana, né? É verdade. Só para... Pegando o gancho da brincadeira aí, né? Mas tem situações que às vezes nós fazemos a reunião cedo e aí à tarde tem outra reunião e já mudou tudo, né? Então, é importante que o comitê de crise ele se reúna diariamente
durante a crise, né? Diariamente tem que ter essas reuniões do comitê de crise, mas é muito parrudo você mexer num plano de gestão de crise, né? Então, se a empresa puder fazer anualmente só a avaliação dos riscos e do seu plano de ação perante aquele risco, tá excelente, tá? Algumas empresas fazem a cada 2 anos, tá? Outras, se ela conseguir fazer anualmente, sentar e conversar, né? Reúne o time e valida. O cenário mudou? Como está o nosso cenário? O cenário político, econômico, né? O que a gente tem acompanhado mudou, né? A nossa organização, a nossa forma de atuar, o nosso negócio, né? Nosso negócio mudou. Então, e reavaliar e validar o plano novamente, né? Realmente, essa reavaliação ela é muito importante porque os riscos são vivos, né? Então, é importante sentar. Se conseguir anualmente, legal, senão a cada 2 anos não tem como passar disso. Isso vem a reboque as simulações e os testes? Então, no plano, quando você faz o plano, o ideal é que você faça um simulado por mês. Tá? Quando você coloca o plano, coloca um cenário de incêndio, um de explosão, um plano de área, né? Falta de um produto, de fornecimento de um produto da nossa matéria-prima para fazer o nosso produto. Então, é bom que você faça esses simulados, um por mês, testando todos os... É importante nesse simulado testar a internet também, tá, pessoal? Porque a internet hoje em dia está complicado, né? Eu pensei a mesma coisa. E só complementando, trazendo uma outra informação, essa questão do plano de contingência, né? Então, o gerenciamento de crise vai trazer todas as políticas, todas as nuances de forma geral, e esse plano de contingência, sim, pode estar fazendo essas alterações para controlar as ameaças, né? E realmente está vinculado a esses riscos, à mudança de cenário. E é interessante, sim, a cada plano de contingência, a cada ruptura, a cada possibilidade de ruptura, existir lá o treinamento, as simulações, então fazer não só na sala, né, como foi dito, também a questão no campo, então conhecer as dificuldades, de repente, um prédio, né, um condomínio empresarial, por exemplo, 22 andares, então descer essas escadas, conhecer realmente essa dificuldade, inclusive de evacuações, enfim. E quando fazer esses simulados, né, envolver todo o time do comitê de crise. Por exemplo, teve uma explosão, tá bom. A imprensa vai chegar na sua empresa? Quem vai falar com a imprensa? Né? Então, colocar a área de comunicação social da empresa também para simular e conversar. Né? Então, ter do lado de lá pessoas fingindo ser um repórter, simulando ser um repórter, buscando informação daquela explosão, etc. Tal, e do lado da empresa, a área de comunicação. Quem que é a pessoa que fala numa crise? Você tem isso definido? Numa crise, quem fala não é o comandante da crise. Tá? Não é quem está gerenciando a crise que vai lá falar. Tá? Então, eu tenho uma área específica de comunicação que sabe se relacionar, que sabe se comunicar, né, que vai dar informações da crise. Tudo isso tem que estar pensado, tem que estar escrito no plano. Interessante. Eu acho que a transparência também é importante, né? Mas o feedback para a população, para o público interno da empresa, o que valha, né? Ela é muito importante porque numa crise ela pode ter proporções enormes aí dentro de uma comunidade, uma cidade, como bem o coronel colocou, né? O prédio do CIODES para ruir, vai parar toda a operação de segurança e emergência numa cidade de Recife. Eu que morei lá por 15 anos, eu sei que é uma loucura. Aliás, tive o prazer de conhecer o coronel lá em Recife, no CIODES, né, coronel? As primeiras câmeras de Boa Viagem fui eu que pus, junto com o senhor. Então, eu tenho orgulho de falar isso, falo sempre isso, porque as primeiras câmeras de vídeo monitoramento da cidade do Recife na rua foram feitas num projeto que eu participei. E hoje a Avantia faz isso com os pés nas costas, mais de 2.000 câmeras, e faz toda a operação como um todo, muito legal. Rodrigo, dentro dessa linha de pós-Covid, você tem alguma percepção, alguma coisa que você possa falar? Porque a gente já está chegando no final da nossa live.
mais alguma coisa, alguma ideia, alguma sugestão, enfim, eu gostaria que você explanasse aí alguma coisa, por favor. Bom, quando a gente fala agora no cenário de retomada, né? Eu sei que eu posso estar chovendo no molhado, mas, como eu disse, não são todas as empresas que têm um comitê de crise estruturado para dar resposta à crise, né? E a gente está vendo as empresas retornando às atividades, começando esse retorno. Algumas até postergaram para agosto e tal, mas tem que pensar nesse retorno, né? Então, como está essa saúde emocional do nosso colaborador? Quem está se comunicando com ele nesse período de pandemia, de suspensão de contrato, para saber se ele está bem, os seus familiares, tem alguém com Covid na família ou não, né? Para ver se ele retorna ou não para a empresa, né? E como que a nossa empresa está se preparando para receber esse funcionário, né? Então, com comunicação direta, transparência e até em meios de investimento, né? Como eu disse, a questão da tecnologia ela veio para ajudar nessa parte do controle de acesso, do uso de máscara, medição de temperatura e demais ações que a gente pode fazer na empresa, respeitando o distanciamento social, né? Em refeitório, tirar cadeiras, que as pessoas possam sentar intercaladas para respeitar esse distanciamento social, filas. No fretado, ao vir para a empresa também, as pessoas sentar intercaladas, não vir com ônibus cheio, né? Um ônibus de 44 lugares, vir com 40 pessoas, não. Usa 2 ônibus, né? Divide, coloca 20 em cada fretado, né? Vamos fazer medição de temperatura já no ônibus fretado antes de chegar o funcionário na empresa, né? Se já for pego já com a temperatura alta, ele nem entra no fretado, já volta para sua residência em forma ambulatório, né? Vamos colocar mais pontos de álcool na empresa, né? Para as pessoas poderem fazer a sua higienização, o uso de máscara correta, a empresa está investindo, comprando máscara, entregando para os seus colaboradores. Então, agora no Covid, agora essa questão de cenário de crise, dar essa resposta para a crise, né? Para preservar a integridade física dos seus colaboradores. Eu acho que isso é importante, de pensar nesse plano de retomada, né? As empresas precisam voltar, mas voltar com segurança, pensando no colaborador. Isso é muito importante. Excelente. Silvano, com você agora. Acho que nós chegamos no tempo aí, não é isso ou não? Sim, chegamos. Exatamente cravado 18 horas em Brasília. Agora sim, hein? Fantástico. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a presença do Rodrigo, toda essa disposição de vir aqui e ajudar a gente com esse monte de informação. Obrigado, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao CT. Coronel Viana também, já não é a primeira vez que a gente se fala aqui, então muito bem-vindo de novo e seja cada vez mais breve os tempos em que o senhor fica sem aparecer aqui. João Gabriel, parceiraço nosso, está sempre por aí também. E Maurício, que é da casa, né? Parceirão nosso aqui também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. A gente foi muito feliz aí com essa presença. A participação hoje foi um dia legal, muita gente participando. Então, que seja assim sempre. E avisando já que semana que vem voltamos com o Security Talks às 17 horas, quarta-feira. E quem vai estar aqui, o nosso convidado especial da próxima semana, é o Márcio Corrêa da Silva Santos. Ele é gerente de projetos e sistemas da McD. A gente vai falar sobre a importância da inovação na tecnologia em segurança e defesa para a autonomia do país. A gente já está indo para uma outra escala agora, né, Maurício? Rapaz, o negócio é grande agora. Estamos partindo para uma outra escala. Então, aproveita, esteja conosco. Daqui a pouquinho também o CT volta com a programação. Temos às 19h30 o comandante Diógenes Luca com o seu programa Linha de Frente. E também às 20h30, um programa novo, a estreia de um programa novo chamado Hackeando Marketing, com a Camila Risse. Também uma estreia imperdível. Então, fica com a gente, se inscreve, ativa a notificação e dá o seu like. E a gente encontra com você daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu! Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.